Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. E no episódio 101 nós vamos mais uma vez para a Europa, desta vez para a Itália. Nossa convidada de hoje traz uma experiência em um lugar diferente daquele país, que a gente não tinha mostrado aqui ainda. Ela foi estudar na bela e pequena cidade de Ancona, na região da Marca, no centro da Itália. E encontrou lá, sabe o quê? Uma universidade excelente, em um lugar com um custo de vida mais baixo e com belas praias. Bora conferir? Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Intercâmbio. Hoje nós vamos viajar para a Europa. Eu estou aqui com a Gabriele Tamanini. Ela fez intercâmbio há pouco na cidade de Ancona, na Itália, na Universidade Politécnica delle Marche. E veio aqui gentilmente compartilhar a experiência dela e contar como foi esse intercâmbio. Gabriele, antes de tudo eu quero agradecer muito a você por ter topado compartilhar a tua experiência e seja bem-vinda ao podcast Intercâmbio. Eu que agradeço, Carlito, por essa experiência. É uma honra estar aqui compartilhando essa história com vocês. Gabriele, eu começo perguntando como foi a tua decisão de fazer intercâmbio. Era um sonho antigo ou era algo que você descobriu durante a graduação? Como é que foi isso? Essa vontade de estudar no exterior já veio desde o ensino médio. Eu tive alguns colegas que já tinham feito intercâmbio naquela época, então eu já fiquei muito interessada, já comecei a pesquisar sobre. E quando eu entrei na UDESC e eu descobri que a UDESC oferece essa bolsa de estudos, a PROME, eu fiquei mais interessada ainda. Então, eu já fui atrás para saber quais eram os pré-requisitos, conversei com alguns colegas que já tinham feito também, já tinham ido fazer o intercâmbio para outros países lá da UDESC, para ter algumas dicas e para já iniciar um planejamento de como eu podia participar dele. Bom, o PROME, que a Gabriela citou, para quem não conhece, é um programa de intercâmbio da UDESC que oferece bolsas para os alunos de graduação passarem um semestre estudando no exterior. É assim, cada semestre é publicado um edital, os alunos se inscrevem e os que foram selecionados recebem passagem aérea de ida e volta, seguro de saúde no país de destino e ainda uma ajuda de custo mensal durante 6 meses, que é em torno de 600 euros por mês, que é o que você deve ter recebido, não, Gabriele? E por que a Itália? É por causa do teu sobrenome? Sim, sim, é por causa do meu sobrenome. Os meus ancestrais realmente vieram da Itália, eles vieram da região de Trento. Então, desde pequena, eu sempre ouvi meu pai falando histórias que ele ouvia do avô dele, da época que o avô dele veio para cá. E ele também falava muitas palavras em italiano, então eu fiquei muito curiosa em realmente conhecer essa cultura, conhecer a Itália e também conhecer a região de onde eles vieram. Por isso que realmente eu escolhi a Itália, realmente é por conta do meu sobrenome e da minha família. A UDESC tem convênios com várias universidades na Itália, né? O que te levou a escolher a Politécnica delle Marche especificamente? Na realidade, em primeiro momento eu tinha escolhido Milão, porque Milão é mais próximo da região de Trento, que é no norte da Itália. Mas exclusivamente nesse semestre, a Itália foi muito requisitada e Milão também. Então, muitos alunos se inscreveram e não tinha tantas bolsas para esses alunos. Então, eu acabei tendo que mudar a região. Entre os outros lugares, eu gostei muito da cidade de Ancona. Ela é uma cidade pequena, com menos habitantes. E aqui eu já moro numa cidade que é pequena também. Então, seria muito mais fácil de eu me acostumar lá, que seria bem próximo daqui de onde eu já vivo. A cidade em si também ela é muito bonita, porque ela é de praia, então eu estaria próxima da praia. E ela também fica numa boa região localizada, ela fica bem no meio da Itália, bem no meio da bota. Então, se eu fosse viajar tanto para o norte quanto para o sul, a, o horário, né, de viagem diminuiria. Digamos, se eu estivesse lá em Milão e quisesse ir para o sul, ia ser muitas horas de viagem.
Então, assim, a Ancona é numa região bem boa. A universidade eu escolhi também porque ela oferecia algumas matérias bem bacanas da área de economia, que é a área que eu queria realmente estudar. Eu estou estudando aqui no Brasil engenharia de produção, mas eu queria realmente estudar um pouco das matérias de economia e de idiomas também, que a universidade também ofereceu o de idioma da italiano. Você já falava italiano antes de ir? Não, não falava italiano antes de ir. Eu sabia os básicos, bom dia, boa tarde, como vai, coisas básicas assim, mas não me atrapalhou em nada lá. Os órgãos públicos sempre tinha alguém que falava inglês, e na universidade mesmo as aulas foram em inglês. Eu tinha uma aula de italiano, da linguagem italiana mesmo, mas assim, a professora falava de um jeito que o italiano é bem próximo do português. Muitas palavras são próximas, parecidas, então a gente conseguia entender bem o diálogo com ela. As aulas então eram em inglês, certo? Tinha bastante opção de disciplinas em inglês na universidade? Isso, o curso inteiro de economia ali é oferecido em inglês. Tem alguns outros cursos relacionados à agronomia, medicina e engenharia que também são oferecidos em inglês. Mas esses casos são mais à parte. A maioria realmente é em italiano, só alguns que são oferecidos em inglês. E você teve que apresentar algum certificado de proficiência para estudar na universidade? Não, não precisei apresentar nenhum certificado. Eu apresentei apenas o certificado de um curso que eu concluí aqui na cidade. Então, esse certificado dizia que eu fiz tantas horas, eu entreguei aqui para a universidade e ele foi aceito. Não precisei fazer nenhuma prova como o TOEFL, por exemplo. Conta um pouquinho mais sobre a universidade em si. O que é que você encontrou por lá? Assim, a universidade em si é muito boa. Em termos de professores, os professores são muito acessíveis. Se a gente tem alguma dúvida que a gente queira falar pessoalmente com eles sozinho, algum caso específico, a gente pode conversar com eles bem tranquilamente. As explicações são muito boas. Os professores são italianos, então tem um sotaquezinho que fica um pouquinho complicado de entender, mas é bem tranquilo durante as aulas. É, Em questão da estrutura, no polo que eu estava, ela é uma região mais antiga, então ali a universidade em si, ela também era mais antiga a construção, se eu não me engano é de 1969. Então ali ficava alojado o curso de economia, mas em questão das salas eram bem organizadas, tinha salas para as aulas, salas que se a gente precisasse estudar em algum outro horário também podia marcar e ir lá nessas salas, tinha uma biblioteca muito boa também. Ali ficava alojada mais as matérias de economia. Próximo dali, em torno de uns 30 minutos, tinha um outro polo, que era o de engenharia e de agrária. É um polo maior, mais tecnológico, ele foi construído recentemente, mais recentemente, né, não tão recente. É, mas ali tem mais laboratórios, porque é mais voltado, então, para a área de engenharia e agrária. O polo que eu estava é mais economia, então não tinha tantos laboratórios. Mas a universidade em si é muito bem equipada. Você achou as aulas muito diferentes daquelas que você tem no Brasil, que na UDESC, precisou de algum tipo de adaptação para o sistema de ensino de lá? Não, não, as aulas foram bem tranquilas, assim, bem parecido com a do Brasil. A diferença é a aplicação das provas apenas. As aulas duram em torno de 4 meses e os últimos 2 meses são para as provas finais. A gente só faz uma prova o semestre inteiro. Aqui no Brasil, a gente faz durante o semestre em torno de umas 3 provas, um trabalho, e lá a gente faz uma prova no final apenas. A gente tem 3 tentativas. Caso não passe na primeira, tem a segunda. Caso não passe na segunda, tem a terceira. Mas é uma prova apenas que vale para o semestre inteiro. Gabriele, fala um pouquinho agora mais da cidade de Ancona, onde você ficou. Dá uma ideia de como é viver lá. A cidade em si, ela é pequena, como eu tinha comentado, ela tem em torno de uns 90 mil habitantes. Mas ela é realmente muito bonita por ser litorânea. A praia, assim, a água cristalina maravilhosa. Eu morava em torno de uns 10 minutos andando assim da praia. A cidade em si ali é pequena, na parte histórica mesmo, a gente consegue fazer tudo andando, não precisa de transporte público, pode ir no mercado, nas lojas, no porto, na praia, consegue fazer tudo andando. É reto também, algumas partes tem morro, mas é bem tranquila.
O transporte público também funciona muito bem, caso precise ir para uma região mais distante, alguma cidade próxima, pode ir de ônibus, ou então, se você vai para alguma cidade mais longe, dá para pegar o trem, mas é bem tranquilo, o transporte público lá funciona muito bem. A cidade em si é bem tranquila também, não em questão de segurança, ela é super tranquila, eu como mulher consigo andar à noite lá tranquilamente. E o custo de vida lá, como é? A gente sabe que a Itália não é dos países mais baratos, né? Mas as cidades menores também tendem a ter preços mais acessíveis. A bolsa do Prome que você recebeu deu conta para você se manter lá nesse período? O custo de vida na cidade em si, ele é médio, digamos assim. Para você alugar um quarto e um banheiro com a cozinha compartilhada, sai em torno de uns R$ 2.200 por mês. A gente precisa geralmente pagar 1 ou 2 meses de calção adiantado. Em alguns casos, precisa pagar uma taxa para imobiliária. Então, é realmente muito importante ter um planejamento financeiro para você já levar uma reservinha antes, porque pode ser que você precise para pagar esse valor antecipado ali para a imobiliária. Mas a bolsa assim, da Udesc, ela cobre os custos bem tranquilamente, dá para viver com ela. Em questão da alimentação também, claro, se você sai todo dia, se você tem uma vida mais agitada, assim, que você gosta de sair, aí vai ficar mais apertado, mas se você é de cozinhar em casa, ir no mercado, comprar algumas coisinhas para cozinhar, dá bem tranquilamente. Mas dá para viver e estudar ali em Ancona. Caso queira fazer alguma viagem para fora, é necessário ter uma reservinha a mais para conseguir fazer a viagem. E foi muito difícil conseguir lugar para morar? Foi um pouco difícil, sim. O meu caso, ele foi um pouquinho diferente dos outros alunos, porque eu não fui sozinha. Eu fui com o meu namorado. Só que ele foi com outro objetivo. Ele foi tentar realmente solicitar a cidadania dele. Então, eu acabei não alugando um quarto compartilhado com outras pessoas. Como ele foi comigo, a gente preferiu já alugar um espaço só pra gente, com a cozinha inclusa, para não precisar dividir com outras pessoas, porque se fosse alugar 2 quartos, sairia praticamente o mesmo valor que a gente pagou. Então a gente alugou um espaço que vinha a cozinha, o banheiro e um quarto e um espacinho maior na cozinha, assim que até cabia uma cama de solteiro. Para nós foi um pouco mais difícil de conseguir o aluguel, porque a maioria das imobiliárias queriam um aluguel para um ano a mais. Então foi bem difícil por conta do prazo, que seria só 6 meses. Mas para quem aluga só o quarto mesmo, é mais tranquilo para conseguir. Uma colega minha que chegou no meio do intercâmbio, que foi do Brasil para lá, ela conseguiu alugar em umas 3 semanas, mais ou menos. Gabriele, você tem mais alguma dica baseada na tua experiência de intercâmbio para compartilhar com os colegas que queiram ir para a Itália? Sim, sim. A maior dica é planejamento, de uma forma em geral, assim. Se você estabelecer objetivos e metas que você quer alcançar lá. Se você quer viajar para outro país, outras cidades, você precisa ter um planejamento financeiro para levar a mais, para chegar lá já preparado. Nessa questão de aluguel também. Então, já vá preparado com o que você pretende fazer lá, para onde você pretende viajar, o que você pretende fazer ali na faculdade, contatar outros professores, conversar com eles, caso que deseje fazer algum projeto, é bem bacana. E o mais importante o que mais preocupa a gente é o medo. É, a gente sempre vai ter medo das coisas novas, principalmente de mudanças, mas não deixar ele abalar vocês, porque é uma experiência incrível e única que a gente leva para o resto da vida. E o que você acha que você trouxe de volta para o Brasil nessa experiência de intercâmbio, que você disse que foi incrível e deve ter sido mesmo? O que você acha que você trouxe de volta na bagagem? O intercâmbio em si é a realização de um sonho, né? É a realização de um sonho, uma realização pessoal e profissional. Então, ir para lá e voltar me ajudou muito com o meu inglês, principalmente com o meu inglês. Eu tinha muito medo de começar a falar com as pessoas, de ter uma conversa. Então, estar lá me ajudou muito com essa questão.
o conhecimento de novas culturas, não só da italiana, porque eu conheci muitas pessoas do mundo lá, da Alemanha, República Tcheca, Finlândia, muitas pessoas de fora que estavam estudando comigo, então a gente consegue conhecer a cultura de cada um durante o dia a dia. Isso é muito importante trazer para a gente, porque a gente geralmente vive só no nosso mundo, a gente pensa, é só dessa forma que o mundo gira, mas não, tem outras formas também. Então, isso que eu trouxe para mim, que foi bem importante. Bem bacana. A gente conversou então com a Gabriele Tamanini, ela é estudante do curso de Engenharia de Produção, Habilitação Mecânica, na UDESC Planalto Norte, em São Bento do Sul, e ela compartilhou com a gente a experiência dela de intercâmbio na Universidade Politécnica delle Marche, na cidade de Ancona, na Itália, onde ela passou o primeiro semestre de 2024. Gabriele, muito legal a conversa, muito legal a experiência. Quero agradecer mais uma vez por ter compartilhado aqui com a gente. Agradeço também pelo convite e por compartilhar essa experiência com vocês. E para quem quiser saber mais sobre a experiência da Gabriele, a gente colocou na descrição do episódio do podcast o perfil de Instagram dela. É só mandar uma mensagem por ali que ela vai ficar feliz em ajudar e responder as dúvidas que vocês tiverem sobre intercâmbio na Itália. E além da Gabriele, nós temos aqui no feed do podcast entrevistas com vários outros intercambistas, contando suas experiências nos mais diferentes países. A Gabriela, inclusive, contou que ela ouviu alguns episódios antes de ir para o intercâmbio e que eles ajudaram muito, né? Tem muita coisa ali para você se inspirar, para se informar. Os links para ouvir estão todos no site do podcast, que é o udesc.br/exag/intercâmbio podcast. E também no link da bio do nosso Instagram, segue lá o @intercâmbio podcast. Ali nesse link da bio do @intercâmbio podcast, tem inclusive outras informações legais para quem quer fazer intercâmbio também. E as entrevistas desta temporada do podcast também estão disponíveis na íntegra em vídeo no nosso canal do YouTube, que é também o @intercâmbio podcast, lá no YouTube. Mais uma vez, valeu, Gabriele, muito legal o papo, espero que a gente consiga ajudar a levar mais gente para a Itália. Sim, com certeza, agradeço também. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.